Bom, vamos fazer mais um exercício, que é um exercício resolvido do Harley sobre condução térmica, né? Então é o seguinte, é um exercício mais prático, mais realista, né? Então, o que eu quero saber aqui é qual que vai ser a temperatura de um certo ponto aqui no material para que eu tenha muito bem isolado o meu sistema aqui, né? Então, eu tenho no interior de uma casa, aqui eu tenho o exterior, eu tenho várias camadas aqui eu tenho madeira, aqui eu tenho material desconhecido, tá? Aqui é representado por KB, né? E KC, e aqui é tijolo. Tá? Então, eu estou numa situação também de regime estacionário, então o fluxo de calor vai ser constante. Eu tenho os valores de algumas temperaturas aqui, né? Algumas temperaturas são conhecidas, outras não, né? Então, por curiosidade aqui, vamos por a temperatura T5 10 graus, né? 10 graus Celsius, menos 10 graus Celsius, né? Menos 10 graus Celsius, então uma temperatura externa menos 10 graus Celsius, e a temperatura do interior aqui, que é o T1, é 25 graus Celsius. Então 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Então seria um caso bem realista, né? Porque você está num lugar muito frio, eu quero isolar termicamente essa minha casa, dentro no interior dessa casa, e o calor que é fornecido então por uma lareira, por um sistema de calefação, a ideia é que não se perca com tanta facilidade, e para isso a gente vai ter que ter uma série de camadas aqui para proteger, para reduzir essa transferência de calor. Então a transferência de calor, esse fluxo de calor, essa corrente de calor é sempre nessa direção, né? Então são empregadas várias camadas para reduzir essa possibilidade de perda, né? De perda de calor. Tá? Então vamos dar uma olhada como é que é esse exercício, né? Então essa figura ela mostra uma seção reta de uma parede feita por uma camada interna de madeira, de espessura LA, né? Então aqui seria o LA. Então seria essa espessura aqui, o LA. Uma camada externa de tijolos, né? Então a gente tem essas informações. Aqui seria o LD, LD. E o que eu sei aqui, que é a espessura, então eu tenho LD igual a 2 vezes LA, né? Então eu dobro, né? A espessura aqui do LD, da camada tesoura de tijolo, é 2 vezes maior do que a de madeira, tá? Então eu coloco aqui, essa observação é importante. E duas camadas intermediárias de espessura e composição desconhecida, tá? Então eu não sei nem a espessura nem a composição. Não sei os valores dessas espessuras aqui. A condutividade térmica então da madeira e do tijolo é dado pelo seguinte, então KD, onde KD vai ser do tijolo, é 5 vezes do Ka, né? Então vou colocar aqui também. Vou colocar aqui embaixo que é melhor. Né? Então tem um LD igual a 2 vezes LA. E aqui eu tenho KD igual a 5 vezes K. Tá certo? 5 vezes K. Tá? Então a condutividade térmica condutividade térmica da madeira é bem menor, né? A condutividade térmica da madeira é bem menor do que do tijolo, né? Então por isso que ela está na região interna aqui, né? Na parte interna da casa, né? Então a área da parede também é desconhecida, mas pelo que dá para observar, a área de seção transversal é exatamente a mesma, tá? Eu coloquei desconhecida, mas ela vai ser a mesma para todo mundo. E a condução térmica através da parede atingiu o regime estacionário, como eu já tinha comentado, né? As temperaturas conhecidas são temperatura 1, temperatura 2 e temperatura 5. Tá? A gente tem essas três valores de temperatura. E pergunta então qual que é a temperatura 4. Pergunta exatamente qual que é a temperatura nesse ponto aqui. Muito bem, como é que a gente resolve isso, né? Muito bem. Eu tenho aqui essa potência, então, potência de condução. Isso aqui vai ser um valor constante. Vai ser exatamente igual à condutividade térmica vezes o a variação de temperatura por L. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber essa temperatura 4. Então, o que eu vou fazer?
eu vou usar todos os valores que eu conheço aqui, né? Então veja que eu tenho LD e LA, eu tenho LD e LA, e eu tenho essas condutividades térmicas, né? Aqui da madeira e do tijolo. O que eu quero saber é exatamente CT4. Então eu vou igualar, eu posso a princípio igualar todos esses termos aqui, ó. Eu posso igualar a potência de condução nessa região, a potência de condução nessa região, potência de condução nessa região, potência de condução nessa região, que são todos iguais, tá? Mas se eu calcular, por exemplo, para essa região, vai faltar muita informação. Eu não tenho, por exemplo, nem T3 nem T4. E nem os L's aqui, né? O LB e nem o LC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as situações que eu mais tenho informação. Eu vou igualar, então, a potência de condução na madeira e a potência de condução aqui no tijolo. Tá? Que é o seguinte, ó. Eu vou igualar, então, o K. Aqui é o K. Aqui, vou colocar aqui na madeira, tá? Na madeira. Então, a potência de condução, que é Ka, desculpa, a condutividade térmica Ka, potência de condução é constante, né? Para todo mundo, Ka, vezes a área, que vai ser igual a todo mundo. Eu tenho uma variação de temperatura. Variação de temperatura eu tenho que usar como referência alguém, né? Então, vou pegar do quente para o frio, tá? T1 menos T2 aqui. T1 menos T2. T1 menos T2 dividido pelo LA. Isso aqui vai ser exatamente igual. Vou pegar agora essa potência de condução aqui do tijolo, né? Vou colocar aqui do tijolo. Que vai ser, então, condutividade térmica vai ser o KD vezes a área. Temperatura agora, como eu peguei então T1 menos T2, ó, do quente para o mais quente para o mais frio, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, do mais quente para o mais frio. Tá? T4 menos T5. Isso tem que ser correto, tem que ser usar a mesma referência, senão vai dar resultado completamente errado, né? T4 menos T5 dividido por LD. E eu vou substituir algumas coisas que eu sei, né? Então eu sei que o L, aqui no caso LD vai ser 2 vezes LA, aqui eu coloquei LD 2 vezes LA, e KD é 5 vezes KA. Então vou colocar aqui, ó, o KA. Vou trabalhar só com KA. KA vezes A. Vou substituir já o T1 e T2, ó, o T1 eu tenho. O T1 é 25. O T2 é 20. Dividido por LA. E o KD é 5KA, né? 5KA vezes a área. O T4, que é quem eu quero saber, né? T4 menos T5. Então, perceba, é menos 10, né? Menos 10. Dividido por LD. O LD é 2 vezes LA. 2 vezes LA. Aqui eu já consigo cortar, então, boa parte aqui dos meus parâmetros, dos meus valores, né, dessas constantes. Então, corto K com K, corto a área com a área, corto o LA com LA. Então, já cortei bastante coisa aqui. Deixa eu voltar. Então, eu tenho aqui 5. Eu podia ter cortado com 5 aqui também, mas tudo bem. 5 T4 mais 10 dividido por 2, né? Já corto isso aqui com isso aqui. Então, eu tenho 2 vezes igual a T4 mais 10, ou seja, T4 igual a menos 8 graus Celsius. Certo? E comparando os valores, então, é razoável, né? Então, você pensa aqui que é menos 10, a temperatura aqui vai ser um pouco menos fria, né? Menos fria nesse ponto aqui, né? nesse ponto aqui da parede, então menos 8 faz bastante sentido, né? Aí a resolução faz bastante sentido. É uma observação que eu comentei algumas aulas passadas, é o seguinte, às vezes esses valores de temperatura são dados em Kelvin.
E mesmo os valores das condutividades térmicas são dados em Kelvin. Então tem que tomar cuidado, porque no final das contas, se você chegar num valor de temperatura em Kelvin, às vezes a gente não tem intuição do valor real, do valor que a gente está acostumado de temperatura. Então é sempre importante converter para graus Celsius para comparar. Opa, isso aqui faz sentido. Se aqui do lado de fora é -10, aqui é -8, então pelo menos a coisa faz sentido, né? Então é sempre importante trabalhar com uma escala de temperatura que a gente tem mais prática, mesmo que de repente todas as contas sejam feitas em Kelvin ou Fahrenheit, sei lá, qualquer outra escala de temperatura, tá? Mas então é isso, é um exercício básico, mas que compreende essa ideia, né? A ideia de quando você tem essa transferência de calor, né? Você tem essa corrente de calor, e a gente sempre vai fazer contas para quando essa corrente de calor estiver no regime estacionário, para não precisar resolver uma equação diferencial complicadíssima, né? Bom, é isso aí.